Eu queria falar um pouquinho hoje sobre dois provérbios que trazem uma palavra que contém dezenas de vezes nos provérbios de Salomão, que é a palavra sensatez ou insensatez, né? O primeiro provérbio está em capítulo 17, versículo 28, que diz o seguinte: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Vou repetir: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Não é por motivo nenhum que aparece dezenas de vezes a palavra insensato em Provérbios, né? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele fala muito sobre isso, né? E no capítulo 18, versículo 13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Eu queria trazer uma reflexão que é o seguinte, né? Quantas vezes a gente tem se tornado insensato nas nossas discussões? Principalmente quando envolve ministério, ou quando envolve nossa vida ou a vida de uma outra pessoa. Quantas vezes a gente tem agido com sensatez? Ou quantas vezes a gente tem agido com insensatez? O que é um insensato? O insensato é aquele que fala antes de ouvir, fala antes de pensar, é aquele que não aceita correção, aquele que defende só os seus próprios direitos, aquele que não vê os direitos dos outros, aquele que não tem amor ao próximo. Porque o contrário disso, sensatez, é você ser uma pessoa madura, equilibrada, que pensa muito bem antes de falar. E eu fico pensando quanto tempo a gente gasta, muitas vezes, para resolver questões que não foram tratadas com sensatez da nossa parte. Faz uma reflexão para ver quantos conflitos você já teve, que alguém foi insensato contigo ou você foi insensato com alguém. Com certeza vai vir à cabeça inúmeras vezes. Então o que acontece? Muitas vezes a gente perde o foco da nossa vida, o foco do nosso ministério, e o foco do nosso ministério é fazer tudo para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque a gente fica olhando para os nossos próprios direitos. Só os meus próprios interesses. Se não faz como eu não quero. Se não faz assim, eu também não vou. Eu fiquei magoado com isso. Eu fiquei magoado com aquilo. E aí a gente precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5 reuniões só para resolver isso. Isso é falta de sensatez. E eu estou falando primeiramente para mim e estou falando para vocês, porque todos nós erramos nisso. Uma das consequências de você ser, e eu, insensato, é a falta de amor ao próximo. Quando você ama o próximo, automaticamente você vai deixar de ser insensato, porque tu não vai valorizar só os teus próprios interesses, os teus próprios direitos, digamos assim, né? E você quer ver isso muito bem? Vem Provérbios. O ditado que eu li aqui: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Às vezes, nas nossas discussões, a gente está falando e pensando em dar a resposta antes da pessoa terminar de falar. Isso é insensatez. Quando a gente age com insensatez, a gente prolonga o problema. A gente passa a não transmitir graça para as pessoas que ouvem, por falta de sensatez. Sensatez, de novo, equilíbrio, esperar, pensar, refletir, orar. Mas o insensato não. O primeiro provérbio dizia: até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua. Parecerá que tem discernimento. Então, gente, vamos pensar o seguinte: vamos pensar mais um pouquinho antes de falar, mais um pouquinho antes de reclamar, mais um pouquinho antes de dar o troco, mais um pouquinho antes de se tornar vingativo, ok? Quando a gente entender que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, talvez a gente não vai mais agir tantas vezes com tanta insensatez. Que vocês possam ter um bom diálogo sobre isso e, de novo, amar ao próximo combate a insensatez.